Território Corinthians, aqui em mais um vídeo. Nesse vídeo vamos ver o Chico trazendo as últimas informações do nosso Coringão, né? Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada. Vídeos todos os dias. Tamo junto, até a próxima. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem uma informação aí importante. O Corinthians notificou a sua patrocinadora Master para tentar aumentar esse valor, seja com ela ou com outra no mercado, e também pretende fazer isso em relação aos naming rights. Que história é essa? Chega mais que eu te conto. Inscreva-se no canal e vamos juntos. Rapaziada, a informação é do site Trivela, que depois foi confirmada aí por outros portais. No dia 1º de outubro, respeitando uma cláusula contratual, inclusive, o Corinthians notificou a Esportes da Sorte, dizendo que o Corinthians, no caso, está indo ao mercado para tentar melhorar os seus valores referentes ao seu patrocínio master. Isso era previsto em contrato. Significa que o Corinthians está dando um ultimato à Esportes da Sorte, está dizendo que vai romper com a Esportes da Sorte? Não é isso que significa. De certa forma, é algo, é uma pressão, né? Mas que estava previsto em contrato. E quando está previsto em contrato, é sinal que ambas as partes assinaram, né? E entenderam dessa maneira. Então, o Corinthians apenas se faz valer dessa cláusula. Por quê? Porque o mercado está inflacionado. O Corinthians está percebendo que o seu valor de marca, apesar de tudo que acontece nos bastidores, é uma marca muito valiosa, né? Que rende muito. Então o Corinthians percebendo os movimentos, especialmente as casas de apostas que detêm hoje aí 90% do patrocínio no futebol brasileiro, elas estão investindo muito. O Corinthians entende que pode obter mais valores pelo seu patrocínio master. O acordo com a Esportes da Sorte prevê 309 milhões de reais em 3 anos de contrato, o que dá um pouco mais de 100 milhões de reais anuais. Se a gente fizer uma conta grosseira aqui, dá menos de 10 milhões de reais por mês, esse valor cedido pela patrocinadora Master, sendo que desses 309 milhões, 57 milhões foram destinados para a contratação do Memphis Depay. Questão de bônus, luvas, salários, aquela coisa toda, e a gente sabe que o Corinthians tem que dar um aporte significativo ainda para poder compor o contrato do Memphis, que é maior do que isso, mas ok, foi um investimento alto que a Esportes da Sorte fez para que o Corinthians pudesse conseguir contratar o Memphis. Mas por que eu estou fazendo esse cálculo até grosseiro aqui? Porque o futebol está muito caro e o Corinthians tem uma das maiores folhas salariais do Brasil, supera 20 milhões de reais. Quando você supera 20 milhões de reais, você vê que o teu patrocínio master, claro que o Corinthians tem outras receitas, mas ele não paga nem metade dessa folha. Só para vocês terem uma ideia como ficou caro mesmo. E aí o Corinthians tem outros milhões em dívidas pendentes, tem que pagar 120 milhões de juros anuais, mas tem receitas também. O Corinthians é um dos que mais arrecada. O problema é que essa conta não está fechando. Então, o que você precisa fazer? Se você não vai conseguir pagar a dívida, você tem que aumentar ainda mais a tua receita. E entendendo que o Corinthians tem uma marca muito grande, o Corinthians, se valendo dessa questão contratual, notificou a empresa para dizer, estamos indo ao mercado. Estamos indo ao mercado para obter mais valores anuais pelo nosso patrocínio master. Se você quiser bancar e concorrer, beleza, estamos à disposição. Se não, a gente pode fechar com outra marca. Não existe nenhum momento, nada no momento, né, que indique outra marca do Corinthians nesse sentido. Mas foi um primeiro passo para que o Corinthians possa melhorar os seus valores. O Corinthians, inclusive, entende que pode obter o dobro desse valor. E aí isso representaria um contrato de 600 milhões nos próximos 3 anos, 200 milhões anuais. Aí você já tem um valor aproximado de 20 milhões mês, que aí praticamente corresponde ao que hoje tem a folha salarial, sendo que, obviamente, o Corinthians tem outros espaços na camisa, tem outros valores, tem outras receitas, enfim, mas seria um valor para começar. Quando a gente fala de name rights, a situação é a mesma. Todo mundo sabe, né? A Hypera Pharma é a dona da Neoquímica, tem os name rights da Arena Corinthians, num contrato que iniciou em 2020 e termina em 2040, com 15 milhões de reais anuais. Realmente é muito pouco. Claro que corrigido aí, dá um valor até hoje aproximado de 20 e poucos milhões de reais. Mesmo assim, a gente está falando ano, 20 milhões de reais ano.
Gente, isso é menos de 2 milhões de reais mês. Isso não paga nem metade do salário do Memphis. Do Memphis, de um jogador. Só para vocês terem uma ideia. Claro que eu estou fazendo uma figura aqui, gente. Tem mais receitas, tem mais despesas, mas é só para vocês entenderem que realmente, quando você coloca um nome na Arena Corinthians, e é um nome que pegou, né? Pegou, todo mundo chama hoje de Neoquímica Arena. Você precisa... Cara, é muito dinheiro. Vale muito essa marca estar atrelada ao estádio do Corinthians. E o valor, ele realmente não corresponde. Isso é uma opinião pessoal minha, obviamente, sem nenhum embasamento em termos de marketing, em termos de algum conhecimento técnico nessa área de reconhecimento de marca, mas não passa a sensação para vocês de que sai até barato pela maneira como a Hypera Pharma tem a sua marca ali associada a um dos clubes mais valiosos do mundo em todos os espaços? Todo mundo cita a Neoquímica Arena. E o valor de 15 milhões de reais anuais, ele realmente me parece defasado. O Corinthians está tentando também ou melhorar o seu contrato com a Hypera Pharma, ou então conseguir um novo patrocinador que pague a multa rescisória, rompa esse contrato e pague um valor bem acima do mercado. Eu acho até... acho não. Nesse caso dos name rights, já existem conversas com outras empresas, mas aí, claro que não é da noite para o dia. Você tem que, enfim, pagar a multa rescisória, são contratos longos, teria que dissociar, se for uma outra empresa, do nome da Neoquímica, né? Então você tem que fazer um trabalho de marketing interessante para fazer uma transição. Enfim, não é tão simples assim. No caso da patrocinadora Master é mais fácil, né? Porque, enfim, várias passaram por ali e aí você só troca ali na camiseta e realmente é outro valor que está defasado e o Corinthians está buscando essa valorização dos seus ativos, dos seus produtos. Já que os custos estão altos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Acho que tem que resolver a dívida, acho que tem que ver um outro modelo aí para o Corinthians poder se sustentar de uma maneira que faça valer o seu valor mesmo, mas enquanto isso não acontece, para você equilibrar a balança, você tem que angariar receitas. E se tem uma coisa que o Corinthians é grande, é forte, é na sua marca, é no seu nome, é com a sua torcida. Então tem que explorar isso para poder arrecadar e começar, né, a transformar esse saldo em positivo, essa balança em positivo. O que vocês acham? Acho que dá para fazer a troca, tanto do patrocínio Master ou dos naming rights da Arena. No caso da patrocinadora Master, não precisa fazer a troca, né? Pode ser que, inclusive, a Esportes da Sorte banque, né, essa nova meta que o Corinthians tem de valores, né, para a sua camisa ali. Vamos ver.